amigos, nosso amigo Celso Amorim em particular. Embora nossas preocupações sejam grandes, né? Todos nós estamos pensando no problema da democracia no Brasil, problema contundente da democracia no Brasil. Não podemos deixar de reparar na questão da pessoa que deveria, por direito, ser o nosso candidato a presidente do Brasil. 20 anos atrás eu tive o privilégio de conhecer Lula antes dele ter sido eleito. Passamos alguns dias juntos, fiquei muito impressionado e tenho mantido essas impressões ao longo dos anos. Nossas preocupações, como eu já disse, são mais amplas e eu falarei delas. É claro, existe uma preocupação considerável sobre o estado da democracia em boa parte do mundo. Muito realisticamente, não temos que olhar para muito longe de onde estamos nos reunindo para ver ilustrações muito marcantes disto. Outros exemplos são mais longínquos. Um deles é a eleição que acabou de acontecer na Suécia, poucos dias atrás, que reproduziu um padrão dos anos recentes em que as instituições centristas têm decaído ou até entrado em colapso e os partidos extremistas da extrema-direita têm ganhado terreno, e o que nos faz lembrar de coisas do passado, especialmente uma pessoa da minha idade que pode se lembrar dos anos 30, sobre os resultados eleitorais da Suécia são geralmente atribuídos à imigração e a reação muito amarga a isso. Essa é a interpretação mais rotineira desses fenômenos em boa parte do mundo, porém, certamente no mundo ocidental, mas é útil sempre estarmos cautelosos sobre o senso comum, né? Houve um estudo recente que acabou de sair de 5 pesquisadores, economistas suecos, que revela uma razão mais profunda dos ganhos daquele que tinha sido um pequeno partido xenofóbico de extrema-direita com raízes no neonazismo. Esse estudo demonstra bem convincentemente que o aumento dos votos para os partidos da extrema-direita vem de setores que tiveram pouco contato com os imigrantes, mas que sofreram os efeitos das políticas neoliberais do governo sueco anterior. Pessoas que foram deixadas para trás, esquecidas, à medida que a desigualdade cresceu na Suécia e que acharam, com razão, que já haviam sido abandonados pelas organizações políticas. É muito parecido com o que tem se passado na Finlândia, onde um partido de extrema-direita também registrou ganhos expressivos logo depois de cortes muito dolorosos, cortes de gastos muito dolorosos implementados pelo governo, e sendo que na Finlândia a imigração é minúscula e não é uma consideração. E as mesmas conclusões são válidas para o Reino Unido, para os Estados Unidos, né? A Grã-Bretanha com a questão do Brexit. Então, a recessão profunda de 2008, com seus impactos catastróficos sobre a população geral, fez remover a fachada e revelou uma zanga. Eu estou aqui citando o economista-chefe de um dos grandes firmas financeiras do mundo, disse que a crise foi horrível, mas seu legado nos empurrou para o abismo, em termos do descontentamento que vinha se acumulando ao longo das décadas, desde o começo do assalto neoliberal uma geração atrás. As pessoas que foram deixadas de lado
por políticas econômicas e sociais e que viam o seu futuro muito nebuloso e difícil, certamente tiveram medo, se sentiam muita amargura, e isso se transmutou numa busca por bodes expiatórios, frequentemente aqueles ainda mais vulneráveis. E isso é particularmente verdadeiro entre populações que foram atomizadas por políticas voltadas a minar a ordem social. Políticas lideradas por a máxima de Margaret Thatcher, de que não existe sociedade, apenas os indivíduos. Ela foi parafraseada por Marx, né, que condenava. Ela parafraseava Marx, que disse que os líderes autoritários do século XIX na Europa queriam acabar com a sociedade e transformar as pessoas num saco de batatas, né? A crise democrática que vivemos não é uma surpresa à luz dessas políticas. Podemos também pensar que as políticas neoliberais foram adotadas no rastro de uma outra crise de democracia, ou pelo menos percebida assim, que é o título, essa frase é o título de uma importante publicação da Comissão Trilateral, sua primeira publicação, em 1975. É um grupo de liberais internacionalistas dos 3 centros da democracia capitalista: Europa, Japão e Estados Unidos. Essa crise da democracia que eles viam, enxergavam, era que o ativismo popular da década de 60 estava trazendo democracia demais, que normalmente seriam uma parte da população que estava normalmente passiva e obediente, estavam se organizando, adentrando a arena política para fazer valer as suas demandas, os jovens, os idosos, as mulheres, os trabalhadores, os camponeses, bom, a população como um todo, que, de acordo com a teoria liberal democrática, citando, são pessoas externas que são ignorantes, que devem ser espectadores e não participantes, enquanto a minoria inteligente dos homens responsáveis deve governar nos interesses de todos. Eu estou aqui citando, é claro, o intelectual público mais renomado dos Estados Unidos, né, Walter Lippmann, que muito próximo a vários presidentes democratas do século XX. Então, o relator americano do estudo da Comissão Trilateral, que era um professor de Harvard, de ciência política, era Samuel Huntington. Ele lembrava nostalgicamente sobre as épocas em que o presidente Truman tinha governado o país com a cooperação de um número relativamente pequeno de banqueiros e advogados de Wall Street, né? E assim a democracia floresceu, sem crise. Mas isso foi antes do ativismo da década de 60, que ameaçava estilhaçar essa arrumação confortável. Bom, o remédio para a crise da democracia, de acordo com esses estudiosos conservadores, é mais moderação democrática. Então, condições mais duras sobre as instituições responsáveis pela doutrinação dos jovens. Por exemplo, universidades e escolas que não estavam fazendo as suas tarefas corretamente, não estavam treinando os estudantes para entender ordem, silêncio, passividade, obediência. Esse é do lado liberal do espectro político. Do lado da direita mais extrema havia
essa sensação do mundo dos negócios que havia uma grande ameaça dos jovens trabalhadores, ativistas, sindicalistas, exigindo não só benefícios, mas mais controle sobre os seus locais de trabalho. Então, houve uma greve espontânea, que foi um grande exemplo disso, né? Com o declínio da taxa de lucro, houve um exacerbamento desse medo. E aí houve o abandono do capitalismo regimentado do período pós-guerra, chamados 30 anos gloriosos na Europa, ou a era dourada, a era áurea do capital nos Estados Unidos. Um período de crescimento com distribuição de renda relativamente igualitária. Então, os espectadores passaram a querer ser participantes. Então, as respostas de políticas públicas foram na direção de serem mais pró-negócios, então adotando essa crença quase religiosa de que o mercado sabe a melhor receita para tudo. Então, Joseph Stiglitz foi um dos poucos a discordar dessa nova ortodoxia. Prêmio Nobel da Paz, ex-economista-chefe do Banco Mundial. Bom, então os programas neoliberais foram adotados, né, no Reino Unido, nos Estados Unidos e em vários outros países com muito êxito, porque uma porcentagem muito pequena da população tem desfrutado de ganhos espetaculares, enquanto a maioria ou ficava estagnada ou declinava em sua participação, né, à medida também que os governos iam mudando a regulamentação das empresas, permitindo que a remuneração dos altos executivos crescesse por cerca de 1000% desde 1978, enquanto o salário médio dos trabalhadores tem declinado em termos reais desde o final dos anos 70, né? Quando começou, então, o avanço neoliberal de Thatcher e Reagan, né? As finanças sindicais têm sido também muito atacadas. Existe uma ofensiva combinada do Estado e do capital privado, ligados, é claro, com instituições financeiras que têm explodido em seu tamanho, sua escala e mudando de maneira muito definida a sua função a partir de uma situação de servir, de financiar a economia real, passando para a especulação, chegando a representar 40% de todos os lucros empresariais nos Estados Unidos em 2008, antes da crise. Crise esta que eles foram os grandes responsáveis. Cada crise, nós vemos, está mais severa que a anterior, mas isso não é problema para aqueles que estão sendo amplamente recompensados, apoiados inclusive pelo contribuinte, não só aqueles resgates de instituições financeiras que ganham mais publicidade e as pessoas se revoltam contra eles, é claro, com toda razão, mas também outros mecanismos mais sutis, como, por exemplo, crédito barato fornecido pelo Tesouro Nacional e transações também de alto risco que você pode arriscar porque você tem o garantia em última instância do Estado caso dê errado, né? Essa ideia de que você tem bancos que são grandes demais para fracassar, né? O FMI fez um estudo dos 6 maiores bancos americanos e concluíram que os lucros todos, quase todos, vêm das políticas de seguro tácito que o governo oferece para essas instituições financeiras. Então, houve também construções doutrinárias de grande impulso
Então, essa ideologia da elite mudou para a direita de tal forma, durante os anos neoliberais, é útil olhar para trás sobre o que era considerado o conservadorismo profundo dos anos anteriores. Então, por exemplo, os pontos de vista do presidente Eisenhower, republicano, em 1952, quando ele foi eleito, eu me lembro muito bem disso, eu achava que era o fim do mundo. Um ultra-reacionário, estão tomando a presidência do país, mas eis aqui algumas das visões, dos pontos de vista de Eisenhower. Ele declarou: eu não tenho utilidade para aqueles, independente do seu partido político, que tem algum sonho de fazer o relógio voltar para a época em que o trabalho desorganizado, não sindicalizado, era uma massa de pessoas sem perspectivas. Então, só os reacionários querem acabar com os sindicatos. Só um idiota quereria privar alguém do direito de se filiar ao sindicato de sua escolha. Qualquer partido que quiser acabar com o seguro-desemprego, com a seguridade social, acabar com o direito trabalhista e o auxílio aos camponeses, você não ouviria falar desse partido de novo na nossa política. Então, existem alguns mini grupos, por exemplo, os milionários do Texas ou um ou outro empresário, mas eles são em número negligível e eles são burros. Esse é a fala de um presidente conservador dos anos 50. Bom, talvez seja um número pequeno, mas não são burros. E seu triunfo é bastante impressionante hoje em dia, incluindo os dois grandes partidos dos Estados Unidos e em boa parte da cultura intelectual. Hoje em dia, Bernie Sanders é descrito como um revolucionário, um radical revolucionário, que está fora do espectro político por falar em crenças que Eisenhower talvez acharia perfeitamente normais. Isso nos diz muito sobre o triunfo do neoliberalismo e o triunfo do neoliberalismo na esfera política e econômica. Então, essas ideias neoliberais seduziram grande parte da elite, inclusive grande parte dos economistas, e passaram a garantir que, por exemplo, as recessões seriam algo do passado. As teorias sofisticadas de mercado das universidades de Chicago, por exemplo, são capazes de manter a inflação sob controle e garantir que haverá um crescimento sustentado. É claro, o crescimento será para um grupo muito pequeno da sociedade. Então, o chefe do Fed, o Federal Reserve Bank, Alan Greenspan, foi chamado nos anos 90 de São Alan, né? Santo Alan, antes do colapso da estrutura em 2008, numa recessão que teria sido pior que a Grande Depressão dos anos 30, se não tivesse havido drásticas medidas para resgatar a economia. Então, naquela época, nos anos 90, Santo Alan estava ainda considerado um grande êxito, e ele dizia que o sucesso da economia dependeria da crescente insegurança dos trabalhadores. Os trabalhadores estão tão intimidados que mesmo quando o desemprego está baixo, os trabalhadores têm medo de pedir melhores salários e benefícios, de maneira que não há pressão inflacionária. E ele não fala essa parte, mas aí que o outro elemento é que os lucros podem subir. Na língua inglesa, a palavra lucro se tornou... Você não pode falar, é como se fosse um palavrão. Você tem eufemismos que eles dizem empregos, né? Quando alguns
quando um político nos Estados Unidos fala, eu estou trabalhando a favor dos empregos, você tem que traduzir, na verdade ele está falando, estamos trabalhando a favor dos lucros. Bom, Santo Alan Greenspan deu essas instruções nos anos 90, houve um boom econômico que logo se tornou uma grande recessão, mas nada como a recessão, né, o crash de 2008, que foi causado, né, pela bolha imobiliária, os empréstimos totalmente descuidados, devido à desregulamentação financeira que foi defendida, por exemplo, por os economistas liberais de Harvard, como Larry Summers. Quando veio a crise de 2008, o Congresso aprovou legislação que tinha duas partes. A primeira parte dizia: vamos salvar os responsáveis pela crise, vamos resgatar esses banqueiros que terminaram mais ricos do que antes. E a segunda parte da legislação era para ajudar as pessoas que tinham perdido seus lares. É importante lembrar que, para a maior parte da população, a propriedade de uma casa é uma fonte de riqueza pessoal. Quando você ouve que subiu a Bolsa de Valores, uma porcentagem muito pequena das pessoas se beneficia. As pessoas se beneficiam se sobe o preço de suas casas, né? Então, para a população negra americana, em grande medida perdeu boa parte da sua riqueza, mas isso não está nas manchetes dos jornais, né? Essas são as duas partes da legislação. Qualquer um que compreende a lógica do capitalismo moderno pode prever facilmente quais dessas duas foi implementada. Foi um presente de grande monta para os executivos de Wall Street. O programa de resgate a essas instituições financeiras foi considerada pelo próprio inspetor-geral do programa, Neil Grovsky, como um presentão. Então, nessa era de capitalismo selvagem neoliberal, era considerado normal tudo isso. Então, as consequências não saberemos, não serão sabidas com detalhes pelos aqueles que precisam ficar fora do processo político, os ignorantes, os não participantes, né? Mas essas pessoas têm sido vítimas de um homem que se diz o grande defensor dos esquecidos pelo modelo econômico e contra a elite. Mas, no fundo, é ele quem mina, que solapa ainda mais o modo de vida, o padrão de vida dessas pessoas, né? O maior êxito da administração Trump, que foi a mudança do Código Tributário de 2017, a lei dá de presente muitos cortes de impostos para as empresas e os muito ricos e quase nada para mais ninguém. E traz um benefício adicional, cria um déficit. E o propósito disso foi explicado com muito bom humor pelo arquiteto do programa, Paul Ryan. Para lidar com o déficit, ele disse, é necessário reduzir os gastos sociais para a população geral em educação, saúde, apoio alimentar para os pobres e outras irrelevâncias. Embora os Estados Unidos seja o país de longe mais rico do mundo e na história da Terra tem grandes vantagens, mas entre os indicadores sociais da OCDE, ele é um dos piores. Está lá embaixo junto com a Grécia e a Turquia. Então, o aumento da insegurança empregatícia dos trabalhadores, que Greenspan chamou de a base de uma economia saudável, é ainda aumentada pela natureza do emprego na era neoliberal. Cada vez mais a economia é projetada para criar
uma existência precária para as pessoas, para criar uma nova classe chamada o precariado. Existe um estudo recente de 2 economistas do trabalho, Lawrence Katz e Alan Kruger. Eles dizem que 95% do crescimento de empregos na economia americana de 2005 a 15 ocorreu em trabalhos, entre aspas, alternativos, né? Em tempo parcial, intermitente e arranjos individuais. Então, uma maneira fácil de reduzir a sociedade a um saco de batatas, nas palavras de Marx, mas também uma mistura, uma mescla tóxica que pode entrar em erupção, como temos visto em algumas partes do mundo. Os beneficiários da reação neoliberal, que se chamam de libertários, é uma frase que teria impressionado George Orwell. Isso significa, na prática, cortar serviços para a população enquanto subsídios enormes são dados ao agronegócio, às finanças, às empresas de energia e outras indústrias. Às vezes diretamente, às vezes indiretamente. Então não é fácil de perceber. Então, por exemplo, a Amazon acabou de se tornar a segunda empresa de $1 trilhão depois da Apple. Ela já se beneficiava grandemente de isenções de impostos como o ICMS, e a imprensa de negócios relata que a Amazon usa 2% da eletricidade dos Estados Unidos e paga pouco por ela, seguindo uma longa tradição americana de passar os custos das empresas para os moradores pobres, que já pagam 3 vezes mais de sua renda em contas de concessionárias públicas, 3 vezes mais do que os indivíduos mais ricos. Então, esse aumento do poder empresarial tem se traduzido automaticamente num declínio da democracia. Então, tem havido muitas pesquisas que indicam que uma grande maioria da população, dos eleitores, estão literalmente sem voto, porque seus representantes não prestam atenção para seus pontos de vista, eles escutam só as vozes de quem doa para as suas campanhas, os doadores. Está bem estabelecido que nos Estados Unidos as eleições, a grande democracia do mundo, as eleições são compradas. A elegibilidade é comprada e as políticas adotadas depois são compradas. Então, tudo tem a ver com os gastos de campanha e quem doou para os candidatos poderem fazer aqueles gastos. Isso é apenas o começo. A legislação frequentemente é moldada por lobistas empresariais, enquanto os representadores, às vezes são até redigidas, enquanto os deputados que aprovam as eleições estão de olho nas doações dessas empresas no próximo ciclo eleitoral. Na Europa é ainda pior em alguns aspectos, porque teve as políticas de austeridade e falhas no governo da União Europeia exacerbam esses problemas. Não é segredo nenhum que a política socioeconômica básica da União Europeia são criados pela troika não eleita, o Banco Central Europeu, o FMI e a Comissão Europeia, com os bancos do Norte olhando por cima do ombro dos burocratas para ver se as políticas saem com a redação correta, né? O ressentimento contra as instituições formais da democracia não é surpresa. Então, para concluir, tem alguns pontos de brilho que nos aliviam, né? De uma certa maneira, em todo o mundo existem movimentos populares muito enérgicos, muito vivazes, trabalhando para reverter o curso abismal dos últimos anos. E
êxitos do passado recente têm trazido algumas inspirações, algumas lições poderosas. E aqui no Brasil, por exemplo, um século atrás, o Brasil era reconhecido como um colosso do sul, um termo que foi usado por analistas, e aquela meta estava atingível alguns anos atrás, quando o Brasil se tornou o país mais respeitado do mundo sob a liderança do presidente Lula, do ministro das Relações Exteriores Celso Amorim, com grandes êxitos domésticos também, o que é uma indicação do que é alcançável e do que pode ser superado. Não se deve subestimar jamais os obstáculos que estão por vir, nem a capacidade do espírito humano de superar e de prevalecer. Muito obrigado.